Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma semana do nosso desafio 90 dias criando uma nova eu, do caos ao propósito. E semana que vem já vai fazer 2 meses que eu iniciei esse desafio e que vocês toparam vir junto comigo. Eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi essa semana e os assuntos que estão rolando lá no grupo, porque se você não sabe, eu fiz um grupo no WhatsApp do desafio, então tem várias meninas lá, a gente se ajuda todos os dias, a gente coloca os nossos erros, as nossas falhas, os nossos acertos lá no grupo também. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do desânimo ao longo do caminho, sabe? Mas, primeiro, eu vou mostrar para vocês como que tá sendo a minha semana, porque essa semana foi a semana mais produtiva que eu tive, essa semana que passou, em relação a conteúdos, em relação até mesmo ao físico, a ir na academia, a ter uma alimentação mais bonitinha. Tá, falhei alguns dias, mas na maioria deles foi bem tranquilo, assim. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque nas outras semanas eu falhei muito na questão de postar mais no TikTok e no Insta, né? E aí eu me propus a, por exemplo, ao invés de tentar postar um vídeo por semana lá no TikTok, pelo menos de 3 vezes a 4 vezes por dia nas redes sociais de vídeos curtos. Então eu consegui postar 3 vezes por semana, o que pra mim já é relativamente bom, porque se me deixar eu esqueço das redes sociais, né? O vídeo do YouTube saiu certinho na segunda, na quinta-feira. Sobre a questão da área física, foi a segunda semana, se eu não me engano, ou a primeira semana. A segunda semana do desafio que eu fui 5 vezes na academia. Olha só, já é uma vitória, porque antes eu não estava conseguindo ir 4 vezes. Tá, 4 vezes eu ia, mas nunca estava conseguindo ir 5 vezes por semana. Essa vez eu consegui. E sobre o jejum, a parte espiritual, a oração e a leitura estou fazendo todos os dias, às vezes de manhã, às vezes à noite, mas eu estou fazendo. A leitura também, que encaixa, né, na parte pessoal, embora eu não tenha colocado uma meta pessoal para mim, porque eu não senti necessidade no desafio, encaixa nessa questão espiritual e profissional, dependendo do livro que eu estou lendo, né? Consegui fazer a leitura todos os dias também. Inclusive, terminei esse livro aqui, ó, O Comporte-se, que eu tanto tava tentando conseguir terminar, que é esse aqui, ó. Olha só, ele é gigante, ele tem 800 e poucas páginas, junto com as notas, né, do livro, mas assim, para ler mesmo tem 690 páginas, eu acho. E eu tava lendo ele desde o ano passado. Eu terminei e eu acho que essa semana eu vou me dar uma folga de ler livros mais densos. Porque, nossa, sério, foi puxado, viu? Foi complicado terminar de ler. Ele é muito bom. Não recomendo para todo mundo porque, pô, ele fala sobre biologia humana, essa questão de neurociência. Então, se você gosta muito, eu super recomendo. Ele não é tão técnico. Recomendo bastante, só que assim, ele é denso, tem muita informação. Então, a cada página você vai ficar tentando ligar os pontos, sabe? Então, como eu fiz uma leitura muito densa durante muito tempo, eu acho que essa semana eu vou me dar uma folga de livros mais densos, de estudos. Por que eu vou me dar uma folga? Porque eu quero ler outros livros, livros mais gostosinhos, livros de histórias, livros cristãos. Eu tenho aqui alguns para ler também. Inclusive, ontem eu comecei Enraizado. Se eu gostar, depois eu falo para vocês. Mas eu tô gostando, tô no primeiro capítulo. A vida espiritual é aquela questão, né? Ah, vamos focar só em ler a Bíblia. Sim, só que os livros trazem um entendimento que muitas vezes nós não iríamos conseguir ter. Então eu quero focar essa semana em ler mais livros mais gostosinhos, assim, sabe? Porque tudo que é muito na nossa vida às vezes acaba cansando. Então, se eu começar a ler muito livro técnico todos os dias da minha vida, sendo que há tempos atrás eu não tinha muito esse costume, talvez lá na frente eu me sinta enfadada daquilo. Então, para não sentir essa sobrecarga lá na frente, eu prefiro pausar um pouquinho agora, que parece que tem um peso depois que eu terminei esse livro aqui. E eu quero voltar para livros mais gostosinhos, assim, sabe? Então, eu tô lendo Enraizado, que é esse aqui, ó. Os lugares escondidos aonde Deus desenvolve você. Tô gostando. E ele é bem fácil de ler. Olha só, a letra dele é grande.
não é tão comprido esse livro, eu posso ler um capítulo tranquilo durante o dia. Deixa eu ver quantos capítulos ele tem, peraí. 12 capítulos. Então, em menos de 2 semanas eu termino ele. Enfim, tô lendo esse aqui pra, falar aí com vocês. E voltando agora para essa questão espiritual sobre o jejum, gente, não tô dando conta de fazer o jejum na quarta-feira, como eu havia me estipulado. Então, eu tô mudando ele para sexta e para o sábado. Se eu não conseguir fazer na sexta, eu vou fazer no sábado o jejum espiritual. O jejum que eu tô fazendo é sempre o de 24 horas. Então, por exemplo, essa semana eu não consegui fazer durante a semana, porque assim, como eu me estipulei a gravar conteúdos no começo da semana, tipo segunda, terça, quarta ou mesmo às vezes quinta, como o jejum é de 24 horas, tem toda aquela questão de liberação de toxina e piriri, pororó, e nesse processo, muitas vezes a gente se sente mais fraca, às vezes dá dor de cabeça, essas coisas assim, sabe? Coisas normais do corpo. E para mim gravar vídeos, eu consigo gravar vídeo quando eu estou bem, sabe? Porque a energia passa aqui, ó, a energia passa. Agora, se eu gravar um vídeo que eu tô xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil, inconsistente, as pessoas vão notar e às vezes elas vão pensar que, poxa, eu tô fazendo sem vontade, mas não, é porque eu tô de jejum, entende? Então, eu vou tirar o jejum da quarta-feira, não vou mais fazer no meio da semana, e vou deixar para fazer na sexta ou no sábado. Por exemplo, essa semana era para mim fazer no sábado, mas eu não fiz no sábado porque eu e meu marido nos permitimos sair comemorar o quê? Os 5.000 inscritos aqui do YouTube, inclusive, já pegando esse gancho, muito obrigada para você que me acompanha, para você que gosta dos meus conteúdos, saiba que eu faço isso com todo carinho do mundo e que eu continue sendo um porta-voz, muitas vezes, da palavra de Deus para a sua vida e que te incentive a você se tornar uma nova versão muito mais melhorada de si própria. Porque esse aqui é o meu papel, sabe? É incentivar mulheres a se desenvolverem em âmbitos pessoais, profissionais também, de certa forma, e espirituais. É para isso que eu tô aqui, eu acredito que é para isso que Deus me colocou aqui falar com cada uma de vocês. Então, meu muito obrigada. Fico até sem jeito, mas enfim. Aí no sábado, eu e o Luiz, a gente se permitiu sair comer um hambúrguer. Então a gente foi comer um hambúrguer. Então, ao invés de começar o jejum no sábado, a gente fez no domingo, ou seja, ontem. Porque se você não sabe, eu gravo os vídeos do desafio em tempo real na segunda-feira. Então a gente começou o jejum ontem, às 18 horas, e nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu estou de jejum. Então eu vou entregar o jejum às 18 horas também. Eu tô fazendo um jejum de 24 horas. Se você quer começar a fazer esse jejum espiritual e você nunca fez, por favor, vá com calma. Faça um de 12 horas, depois aumente para 18 e vai devagarinho, tá? Ai, Patrícia, porque não tem jejum de menos de 24 horas na Bíblia? Tudo bem, mas Deus conhece o teu coração. Se você quer começar a fazer jejum espiritual, faça devagarinho. Comece em 12 horas, por exemplo, da meia-noite ao meio-dia. Só também não vai dormir até o meio-dia, né, meu filho? Não vai dormir até o meio-dia. Mas assim, digamos que você comece o jejum à meia-noite, acorde a umas 7 da manhã e continue o jejum e entregue ali no almoço. É uma boa estratégia para você começar. Então, na hora que, por exemplo, de manhã ou mesmo antes de almoçar, você vai orar, você vai ler a Bíblia, sabe? Porque o jejum espiritual, nos momentos onde você comeria um alimento sólido, né, para o seu corpo, você se alimenta do espírito, né? Você se alimenta ali da palavra, de louvores, lendo a Bíblia. Então tá sendo muito legal esse processo de jejum espiritual, porque eu estou me descobrindo uma pessoa mais forte em Cristo. Porque é isso, sabe? Alimentar mais o nosso espírito. Quantas vezes a gente alimenta muito mais a nossa carne e deixa o espírito em segundo plano? Mas tem uma história que eu gosto muito, que fala assim, que o que você mais alimenta é o que mais fica forte em você. Então, o que a gente mais está alimentando na nossa vida? Nossa carne, ou seja, o nosso corpo, os desejos do nosso corpo ou o nosso espírito? Porque o que a gente mais alimenta, mais vai prevalecer. Então, só para dar essa atualização, que eu não vou mais continuar fazendo o jejum na quarta-feira, porque, querendo ou não, eu fico mais dispersa, não consigo estudar, não consigo ter tanto foco. Enfim, isso sabe, principalmente para gravar também, então eu vou colocar o jejum no sábado ou na sexta-feira.
tá? Na sexta pro sábado ou no sábado pro domingo. Normalmente, quando tem Santa Ceia na igreja, eu faço o jejum do sábado pro domingo e entrego o jejum na Santa Ceia. É muito legal, é muito especial, assim, sabe? Mas enfim, aí sobre a questão, então, da minha semana, olha só que bonitinho, quantos checkzinhos aqui, ó. Ó, tá focando? Olha quantos checkzinhos. Ai, tô orgulhosa de mim nessa semana. Inclusive, eu até tirei da parede para mostrar para vocês. Então, me arrumei praticamente todos os dias, que para mim, essa questão do me arrumar facilita com que eu grave, com que eu estudo, porque quando a gente se sente melhor com nós mesmos, com a nossa aparência, a gente fica até mais animada e mais focada, né, para dar continuidade nas coisas do dia. Oração e leitura da palavra e leitura de livro, como eu falei para vocês, eu fiz todos os dias. Academia e cardio eu fiz 5 vezes por semana. Na academia e cardio eu fiz 2 ou 3 vezes. 2, se eu não me engano. Eu fiz 2 vezes cardio. Era para ser 3, então eu falhei. Esse detalhe eu não tinha me atentado, mas eu falhei. Mas pelo menos eu fiz cardio, coisa que eu nunca fazia, né? A gente não vai acertar em tudo, né? Questão de postar vídeo no TikTok e no Insta foi 3 vezes na semana. Era para ser 4, mas já foi 3. Então também não vou me massacrar aqui. E no vídeo aqui no YouTube, na segunda e quinta-feira. Então tá show de bola. Agora, eu quero falar sobre as questões de muitas vezes a gente se desanimar e parece que a gente não consegue continuar. Eu, por muitas vezes, eu fiz planejamento, como eu falei para vocês no episódio 1, e eu não conseguia seguir em frente. Parecia que algo me travava, parecia que, sabe, era uma resistência tão grande a fazer o que eu me propus a fazer, que eu não conseguia dar um primeiro passo. Na verdade, o primeiro passo, que é escrever as metas, as táticas, essas coisas assim, eu até conseguia. Mas na hora do fazer, eu me paralisava muitas vezes. E essa é uma pauta que está surgindo muito no grupo lá no WhatsApp. Se você ainda não conhece, não participa do grupo e quer participar, quer estar em comunidade com mulheres que te auxiliam na busca pelo teu objetivo, tanto pessoal e espiritual, o link do grupo tá lá em um destaque fixado no meu Instagram, tá? Eu não coloquei mais o link aqui na descrição dos vídeos do YouTube porque vários números estranhíssimos estavam entrando lá no grupo e colocando spam, então eu bloqueei, eu só coloquei o link lá no Instagram e agora você vai lá, pede solicitação e aí eu te aceito. Então assim, sobre essa questão do desânimo, da paralisação, eu acredito que é muito normal do ser humano, né? É intrínseco a gente ter medo do novo. Porque o ser humano, ele foi criado com vários sentimentos. E o medo e a dúvida são coisas que mais aparecem dentro de nós. Só que para a gente passar por cima disso, a gente precisa encontrar a raiz. Medo do quê? Hoje pela manhã, a gente estava falando sobre isso no grupo. 2 pessoas mandaram lá que elas se colocam a fazer, só que parece que não vai. Não vai, elas tentam e não vai, parece que tem algo segurando elas. O medo. E aí eu até comentei, medo do quê? Porque a gente até tem que saber de onde vem o nosso medo para poder vencê-lo. Tem um livro que eu gosto muito que, se eu não me engano, é o Acolhendo Sua Criança Interior, que fala assim, que o que você não identifica, você não muda. E de fato, se a gente não identificar de onde vem o nosso medo, de onde vem a nossa paralisação, a gente vai continuar em um ciclo infinito, em uma roda de ratos, que você corre, 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 corre e nunca sai do lugar. Inclusive, no primeiro episódio também do desafio, eu menciono esse livro, que foi o livro que me inspirou a fazer esse desafio, que é 1 ano em 12 semanas. E ele fala que nesse processo de mudar a nossa vida, de criar uma rotina, tem 5 coisas que vão acontecer na nossa vida. Primeira coisa é o otimismo. Desinformado. Nossa, você fica tão otimista, mas tão otimista que tu fica doidona, faz os objetivos, faz as metas, faz as táticas, compra post-it, faz isso, faz a cartolina, como eu fiz no episódio 1, fica toda faceira. Mas logo depois vem o pessimismo informado, que o pessimismo informado é o quê? Você, como ser humano, fica pensando assim: será que vale a pena me esforçar e perder tudo que eu já tenho? Tudo o quê? O conforto, a segurança, porque no processo que a gente se dispõe a mudar, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer. E aí eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Olha só. Logo depois que o otimismo
de construir novas metas passa, vem esse pessimismo. Então, olha só, é uma etapa onde os benefícios não parecem tão reais, importantes ou imediatos, e os prejuízos da mudança ficam aparentes. Você começa a se perguntar se realmente vale a pena todo o esforço para mudar e começa a buscar motivos para deixar o esforço de lado. E se isso já não é tão ruim o suficiente, as coisas ainda ficam piores. Então, olha só, você pensa, poxa, eu tenho medo, será que vale a pena eu continuar? E logo depois que você pensa nisso, você já entra em outra etapa que aqui o autor chama de Vale do Desespero, aonde toda a dor da mudança é sentida e os benefícios da sua mudança parecem muito distantes ou pouco importantes. E há uma forma fácil e rápida de encerrar o desconforto, voltar à forma como as coisas eram feitas. Depois de tudo, você chega à conclusão de que não estava tão ruim quanto antes. Então, olha só, é natural do ser humano, praticamente todo ser humano, se é que existe alguma exceção, mas talvez eu acredito que não, tem o ser humano que passa por cima desses medos, dessas etapas, e os que não conseguem continuar, mas todo mundo passa por isso. Todo mundo passa pelo vale do desespero, pelo vale do desânimo, pelo medo e pelas dúvidas, porque o que a gente faz durante muito tempo na nossa vida é o nosso novo normal. Começa a ser o nosso novo normal. E então, se ao longo da nossa vida a gente se contentou com o pouco esforço, pouco resultado, com a mediocridade, que o sentido da palavra é ser médio em tudo, quando a gente se propõe a fazer um pouquinho mais, por 1% que seja a mais do que a gente já faz, a gente tem medo. Medo de algo novo é natural do ser humano. Toda vez que a gente começa a se propor a fazer algo novo, a gente se paralisa, porque é algo novo. A gente precisa vencer esse medo. Coloca no papel, você tem medo de quê? Você está se paralisando por quê? Eu, no início, quando eu começava a fazer planejamento e metas, eu tinha medo de continuar. Só que eu não sabia de onde vinha esse medo. Eu não dava nome aos medos, nomes às minhas inseguranças, e por isso que eu não ia para frente. Quando eu comecei a olhar para mim e pensar, buscar lá no meu passado os medos e as inseguranças que eu tinha, eu escrevi em papel. Porque assim, o que você não identifica, o que você não externaliza, o que você não escreve, você não muda. Então é muito importante. Pega um papel, uma caneta e coloca, olha, eu tenho medo de tal, tal, tal. E depois você vai olhar o que você escreveu e você vai dizer em voz alta. Eu tenho medo de fulano falar de mim. Você viu o que é? Tipo, não tem nada a ver isso, porque daqui 120 anos nem você e nem fulano não vão estar vivos. Então para de se importar com o que fulano acha ou deixa de achar de você, bloqueia se você não quer que ele veja você gravando vídeo, bloqueia fulano, poxa vida. Eu tenho medo de fracassar. Mas gente, todo ser humano fracassa. A gente não pode ter medo de fracasso, porque o fracasso é normal. Porque a gente erra, a gente falha, a gente é ser humano. Então o medo do fracasso também, é um medo tonto. Então exclui. Eu tenho medo de dar certo. Muita gente tem esse medo, sabe? E eu tinha muito tempo também. Medo de dar certo em algo. Porque com esse dar certo vem consequências, boas e ruins. Vem consequências ruins, digamos, de críticas. Mas tipo, crítica por crítica, às vezes a pessoa tira uma conclusão da minha vida por um vídeo de 10 minutos. No Reels, muitas vezes já tiraram uma conclusão da minha vida por um vídeo de 1 minuto e meio. Tipo, crítica de quem? Crítica de quem eu nem conheço na minha vida real, então é um medo tonto. Então eu excluo. Eu tenho medo das consequências boas, das responsabilidades que virão. Tá, vai ter mais responsabilidade para você arcar quando você passar em um concurso, entrar em uma faculdade, abrir uma empresa nova, trocar de emprego, ter mais um filho. Vai ter mais responsabilidade, mas é normal. Você prefere ter menos responsabilidades e viver a vida toda numa vida que você não gostaria de viver, ou ter mais responsabilidade e viver a vida que você sonha? Eu sempre penso nisso, desde o ano passado, quando eu comecei a dar nome aos medos. Eu comecei a pensar nisso. É melhor viver uma vida que eu não gosto de viver ou ter mais responsabilidades em uma vida que eu gostaria genuinamente de viver?
Só pensa nisso. O que você prefere? Agora, voltando aos estágios da questão do medo, da paralisação, logo depois que a gente passa por esse vale do desespero e começa a dar nome aos nossos medos e ver que esses medos nem fazem tanto sentido, aí a gente começa a mudança genuína da nossa vida. A gente entra no estágio que se chama aqui, o autor fala, que é o otimismo informado, que nessa etapa a sua chance de sucesso, de atingir o seu objetivo é muito maior. Por quê? Você volta à área emocional positiva do ciclo. Os benefícios das suas ações começam a dar frutos e os prejuízos da mudança diminuem, porque a sua nova forma de pensar e executar começam a se tornar parte da rotina. E o fundamental dessa fase é não parar. Então, olha só, quando a gente passa por esse vale do medo, vale do desespero, vale da paralisação, a gente começa a mudar a nossa mente. Porque quando você dá nome aos seus medos, às suas inseguranças, você molda o teu cérebro. Se você não sabe, o nosso cérebro é muito louco de legal. Ele tem um negócio chamado neuroplasticidade. Então, conforme você mais aprende, conforme você mais passa por cima das suas adversidades, mais o cérebro vai se moldando a nova vida, a nova rotina que você quer realmente ter. Então, olha só, quanto mais você faz algo, mais o teu cérebro entende que é aquilo que você quer para sua vida. Então, quanto mais você retrocede, quanto mais você tem medo, quanto mais você acha que vai fracassar e não consegue continuar, mais é isso que o teu cérebro vai entender para sua vida. Agora, quando todas as vezes que vier algum medo, uma dúvida, você pensar o porquê eu estou sentindo isso? O que é isso que eu estou sentindo? De onde vem esse sentimento que eu estou sentindo? Quando você começa a pensar nisso e ver que esses sentimentos não são realmente reais para a sua vida, porque o cérebro não sabe muito bem discernir a realidade da não realidade. Então, quando você começa a dar nome para isso e entender que esse medo não tem nem lógica na sua vida, que esse medo, se você passar por ele, você vai estar um passo a mais na frente de viver a vida que você quer, o teu cérebro entende, poxa, olha só, ela está passando por cima desse medo, então eu vou dar mais força para ela, para nas situações seguintes ela ter novamente essa coragem. Então, olha só que louco, o nosso cérebro é como um plástico, ele é moldável. Então, conforme você mais vai fazendo algo, mais o teu cérebro vai entender que você quer fazer X coisa. Então, se você toda vez se sente paralisada, mais paralisada você vai ficar. Agora, toda vez que você realmente se propõe a mudar e a vencer um medo e uma dúvida e uma insegurança na sua vida, mais o teu cérebro vai falar, opa, essa pessoa realmente quer mudar de vida, então eu vou ajudar ela. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele dirige as nossas ações, porque tudo começa no sentimento, no pensamento que vira ação. Então sempre dê nome aos teus sentimentos. Dando nome aos sentimentos que você sente, você vai consequentemente mudar os seus pensamentos e os seus pensamentos vão mudar as suas ações. E aí a gente chega na quinta e última etapa, que aqui o autor descreve, que é o sucesso e a realização. Aqui as coisas que inicialmente pareciam desconfortáveis já não são mais, porque agora elas são normais. Então, quando a gente está passando por um medo, é muito louco, porque quando a gente está passando pelo medo, parece que ele vai destruir a nossa vida, sabe? Quando a gente está com uma insegurança, com medo de uma crítica, parece que ela vai destruir a nossa vida. Só que quando passa e você chega daqui um mês ali na frente, você pensa, poxa vida, eu tava dando bola e importância para isso? Sabe, tem muitas coisas que hoje não me doem mais, mas com os meus 16, 15 anos, meu Deus, parecia que eu ia morrer. Por quê? Porque o processo de amadurecimento, de fortalecimento na nossa vida, de sucesso, de realização, como o autor fala, ele vem mediante passar por cima dos nossos medos e fracassos. Porque não tem como viver uma vida conforme Deus quer que nós vivamos, boa, perfeita e agradável, se a gente não vencer o nosso medo. Já diria Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci isso. E nele, quando estamos nele, nós vencemos. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós estamos nele, nós somos fortes, porque somos fortes nele, o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo porque ele é o nosso ajudador, consolador, ele nos direciona, ele nos dá força.
A Bíblia fala que o Espírito, ele é o nosso capacitador, sabe? Ele lança fora todo medo, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos traz uma paz que excede todo o entendimento. Então, quantas vezes nesses últimos 2 anos eu tive muitas coisas que, sabe, eu achava que eu não ia vencer. Só que como eu cada vez ia me aprofundando mais no relacionamento com Deus, eu comecei a ter a paz que excede todo entendimento. E é isso que eu desejo para você. Então, o recado principal desse vídeo é: dê nome aos seus medos, às suas inseguranças, às suas paralisações, identifique de onde eles vêm e coloque num papel, pega uma caneta, coloca ali, escreve o que você sente e fale em voz alta e comece a perceber que os seus medos não são tão grandes assim. Muito mais vale honrar a Deus com as nossas ações, sabe? Honrar os dias que Deus nos dá passando por cima desses medos. Porque a maioria dos nossos medos não vão acontecer. É tudo a nossa mente quem cria. É tudo o diabo quem coloca na nossa cabeça coisas irreais, já que o nosso cérebro muitas vezes não consegue discernir o real do irreal. Então pensa só, toda vez que você se sentir paralisada, dê nome aos seus medos, dê nome a isso, porque quando você sabe com o que você está lidando, fica muito mais fácil de vencer isso, fica muito mais fácil de passar por cima. E quanto às dúvidas, lembrem o que a palavra fala. A dúvida não provém de Deus, porque quando nós olhamos para Ele, a gente não consegue mais olhar para nada ao nosso redor. Porque a glória dele nos preenche tanto, o amor dele nos preenche tanto, que não há espaço para dúvida. Então, se você ainda está com dúvida no seu coração, peça hoje para que Deus te preencha com a fé dele. Sabe, isso é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito envolve várias coisas: o amor, a benignidade, a temperança, a fé. Então peça para que o fruto do Espírito Santo preencha você. Porque quando nós temos a Ele, não há mais espaço para medo, não há mais espaço para dúvida. É claro que nós vamos ter momentos de insegurança, momentos de medo, mas o medo não vai mais habitar dentro de nós. Serão apenas momentos esses que serão vencidos quando nós estivermos alicerçadas nele. Medos esses que serão vencidos quando nós identificarmos cada um deles. Então, que essa semana que vai se iniciar possa ser uma semana abençoada, de muitas conquistas, talvez de erros, de falhas, mas que você não vai deixar se abater por eles, porque errar é normal, falhar é normal. O que a gente não pode é desistir. Nada que realmente tem valor vem fácil. Tudo que tem um real valor e que vai mudar a nossa vida, vai trazer uma paz genuína, sabe, vai fazer com que nos preencha, é algo que tem que passar por processos, é algo demorado, porque é alicerçado sobre a rocha e não sobre a areia. Quando você passar por momentos difíceis lá na frente, você já vai ter passado por tanta coisa, você já vai ter vencido tanta coisa, você já vai estar alicerçada na rocha que é Cristo. E nada mais vai te derrubar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse papo final tenha feito muito sentido. Um beijo e até o próximo!